Vamos falar sobre sinalização viária. Se você quer fazer pós-graduação na área de trânsito, cursos para agente de trânsito, formação e atualização e muito mais, LM Cursos de Trânsito, link aqui na descrição do vídeo. Vamos falar sobre sinalização viária. O capítulo 7 do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro, é o capítulo da sinalização de trânsito. Quando você faz a leitura do artigo 80 ao artigo 90, você vai conhecer um pouco mais sobre a sinalização. Quando você lê alguns desses artigos, você percebe que ele remete para o CONTRAN. O CONTRAN irá regulamentar e, através de resoluções, o Conselho Nacional de Trânsito publicou vários manuais de sinalização. A primeira resolução importante do CONTRAN foi em 2004, a resolução 160, criou o anexo 2 do CTB, que fala sobre a sinalização de trânsito. Logo em seguida, em 2005, veio vários outros manuais falando especificamente de cada sinalização. Vou comentar com vocês aqui, ó. Então, existem os manuais brasileiros de sinalização de trânsito, nós chamamos de MBST. Eu não vou falar na sequência da resolução, e sim na sequência dos volumes. O primeiro volume publicado foi em 2005, com a resolução 180. É o Manual Brasileiro de Sinalização Vertical de Regulamentação. Daqui a pouco eu vou falar mais um pouco sobre essa sinalização de regulamentação. Em 2007 veio o volume 2, que é o Manual de Sinalização Vertical de Advertência. Também vou falar um pouco mais sobre ele daqui a pouco. Em 2014 veio o volume 3, que é o de Sinalização Vertical de Indicação. Temos também os manuais de sinalização horizontal, que é a resolução 236. Eu acho esse manual muito interessante, tem bastante informação importante. Temos o volume 5, que é o de sinalização semafórica. Temos o de dispositivos auxiliares, sinalização temporária, sinalização de cicloviária, sinalização de cruzamentos rodoferroviários. E esses são os 9 volume dos manuais brasileiros de sinalização de trânsito. Gostaria de comentar com vocês que também tem mais 2 resoluções importantes sobre sinalização de trânsito, que é a resolução 495 de 2014, que fala sobre faixa elevada para travessia de pedestre, e também a resolução 704, que foi publicada em 2017, que fala também sobre sinalização semafórica, mas com sinal sonoro. Então essas são as principais resoluções que falam sobre sinalização viária, tá certo? Para quem dirige é importante ter um conhecimento básico sobre essa sinalização, conseguir identificar e respeitar essa sinalização. E quem trabalha numa secretaria de trânsito, num departamento de trânsito, tem que conhecer e aprofundar nessas resoluções para fazer uma sinalização de modo correto, para que não confunda, para que não gere acidente, para que seja visível, né? Tem vários princípios hoje aí que a gente vai falar sobre a sinalização de trânsito. Vou comentar com vocês agora sobre o artigo 87, que fala sobre a classificação da sinalização. Os sinais de trânsito classificam-se em verticais, horizontais, dispositivos de sinalização auxiliar, luminosos, sonoro, gestos do agente de trânsito e do condutor. Então, quando a gente fala aí em sinalização viária, você tem que conhecer um pouquinho de cada regulamentação dessa. A sinalização vertical de regulamentação. Existe até um manual específico falando sobre essa sinalização.
Quando você se depara com uma sinalização de regulamentação, é importante que você preste atenção e não descumpra o que está previsto na sinalização, porque pode gerar um acidente consequentemente, também, Rafael, não gerou acidente, mas você também pode ser multado, porque o desrespeito à placa de regulamentação gera uma infração de trânsito. Então, você pode ser multado e, consequentemente, causar um acidente aí, certo? Quais são as formas e as cores das placas de regulamentação? Elas são circulares, a orla dela são as laterais aqui, ó, são vermelhas, o fundo é branco e o símbolo é na cor preta. Tá? A tarja de proibição que também é vermelha, certo? Leia com atenção o que está escrito aqui, pessoal. Eu estou resumindo para vocês. Tem duas exceções que eu queria comentar com vocês, porque eu acabei de falar que a placa de regulamentação ela é circular, mas existe a placa R1 de parada obrigatória, que é octagonal, e existe a placa R2 de dê a preferência, que é no formato triangular. Rafael, por que a placa de regulamentação não seguiu o mesmo princípio, todas circulares? Acredita-se, pessoal, que a placa de par e a placa de dê a preferência tem um formato diferente de todas as outras para que eu consiga identificar em qualquer sentido que eu venha no cruzamento. Se o lado vermelho está voltado para mim, obrigatoriamente eu tenho que parar. Se o lado preto está voltado para mim, o veículo que vem no sentido oposto deveria parar. Também existe a sinalização de advertência, que adverte do risco à frente, não gera multa, mas ela adverte do risco. É importante que ela seja utilizada de maneira correta, que tenha um estudo técnico para colocar essa placa, porque, um exemplo, se sai colocando essa sinalização de maneira desordenada, com uma frequência grande, um exemplo, curva acentuada à esquerda, então eu redobro a atenção, diminuo a velocidade, quando eu passo por essa placa, né, percebo que tem uma curva acentuada à esquerda, quando eu chego lá na frente não tem nenhuma curva, ou a curva não é acentuada, então essa sinalização pode perder a credibilidade e gerar mais acidente do que evitar, então é importante que seja utilizada de maneira correta. Essa sinalização de advertência, que adverte do risco à frente, ela é quadrada, nesse formato que eu coloquei aqui na imagem para vocês. Existem 3 exceções. A A26A, que é sentido único, que ela é retangular, a A26B, que é sentido duplo, e a A41, que é Cruz de Santo André, beleza? Então todas as placas de advertência são quadradas, com exceção dessas 3. Também temos aí, pessoal, as cores, né? A orla é preta, que são as extremidades ali, né? A parte interna ali é amarela e o símbolo que indica é preto também, certo? Temos 2 exceções. Poxa, Rafael, você acabou de falar que a placa de advertência ela é amarela e preta. Sim, só que nós temos a sinalização A14 de semáforo à frente, que possui também as cores vermelha e verde, tá? E também temos a sinalização A24, que o fundo e a orla externa são na cor laranja, tá vendo? Ó? Então todas as placas de advertência são quadradas, tem 3 exceções, todas elas são amarela e preta, com 2 exceções que são essas daqui, tá bom? Também temos as placas de indicação, que indica ali distância, pontos turísticos e muito mais. As placas de sinalização vertical de indicação são compostas por elementos que apresentam formas e cores pré-estabelecidos, definidos por padrões específicos. Existe uma resolução que eu comentei com vocês anteriormente, que é a resolução 486 de 2014, certo? E, Rafael, mas tem um tamanho específico? As dimensões das placas de indicação devem ser calculadas em função da velocidade regulamentada da via, do tipo de placa, do número de informações e da maior legenda nelas contida, assim como dos demais elementos que as compõem, setas, orlas, tarjas, pictogramas, símbolos e diagramas. Então, eu estou andando a 110 km por hora, essa placa tem que ter um tamanho que eu consiga
visualizar, fazer a leitura, conseguir interpretar. E se eu estou andando a 40 km por hora, essa placa não precisa ser tão grande, porque ela é menorzinha ali, eu passando mais devagar, eu também vou conseguir identificar. Então existe o volume 3 do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Sinalização de Indicação, que é muito importante também para quem trabalha no departamento de trânsito. A sinalização horizontal, que é a resolução 236, hoje existe 5 cores que podem ser utilizadas no solo. Eu vou comentar com vocês quais são as 5 cores. A primeira é a cor amarela, então o departamento de trânsito, ele pode, que tem circunscrição sobre a via, ele pode pintar de amarelo o chão. Em quais situações pode ser utilizada? Para separar movimentos veiculares de fluxos opostos, então a via de duplo sentido, a linha que divide ali o sentido oposto tem que ser a cor amarela. Regulamentar ultrapassagem e deslocamento lateral, limitar espaço proibido para estacionamento ou parada, demarcar obstáculos transversais à pista, um exemplo muito simples disso é a lombada, toda lombada tem que ser pintada de amarelo, tem um padrão, e isso aí é importante porque se a lombada não está pintada ou apaga a pintura, o risco de acidente é muito maior. Então é importante que você tenha a sinalização vertical e também a sinalização horizontal. Outra cor que é utilizada na via pública é a cor branca, é utilizada para separar movimentos veiculares de mesmo sentido, delimitar áreas de circulação, delimitar trechos de pistas destinado ao estacionamento regulamentado de veículos em condições especiais, regulamentar faixas transversais de pedestre. Então a faixa de pedestre tem que ser na cor branca, pintada sobre o pavimento. Rafael, mas às vezes não dá para enxergar muito bem. Pode ser utilizada uma pintura preta em volta para dar contraste. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Mas eu já vi faixa de pedestre branca e azul, branca e vermelha. Não pode, pessoal, não pode. A faixa de pedestre não pode ser vermelha, não pode ser azul, não pode ser verde, nem qualquer outra cor, tá bom? Regulamentar linha de transposição e ultrapassagem, demarcar linha de retenção e linha de a preferência, escrever setas, símbolos e legendas. A cor vermelha também pode ser utilizada no solo, você já deve ter imaginado aí as ciclovias e as ciclofaixas, e também existe um símbolo branco, pessoal, que tem uma cruz vermelha no meio, então também pode ser utilizado para esses fins. A quarta cor aqui é a cor azul, utilizada como base para inscrever símbolos em áreas especiais de estacionamento ou de parada para embarque e desembarque para pessoas portadoras de deficiência física. Essa informação eu tirei do CTB e tirei também da resolução 236 de 2007, tá bom? Está escrito exatamente assim. Essas são as 4 cores que podem ser utilizadas no chão. Rafael, você falou que tinha 5 cores. A quinta cor, pessoal, é a cor preta. Só que a cor preta não é uma sinalização de fato. Vamos ver o que eu coloquei aqui para vocês como informação. A cor preta, pessoal, é utilizada para proporcionar contraste entre a marca viária, inscrição e o pavimento utilizado, principalmente em pavimento de concreto. Então, se você pinta uma linha branca, uma linha amarela num pavimento de concreto, fica difícil de visualizar. Então, para dar contraste em volta, é pintado de preto ali só. Beleza? Não constitui propriamente uma cor de sinalização, foi o que eu comentei para vocês anteriormente. Não deve ser utilizada para encobrir sinalização inservível, beleza? Tá vendo aqui, ó, coloquei um dedo. Você não pode usar a sinalização preta para tampar uma sinalização que tem na rua. Tem que ser feito de outra forma isso, tá certo? Existem os dispositivos auxiliares, taxas, tachões, cones, tambores e muito mais, beleza? Os dispositivos auxiliares são elementos aplicados na via ou nos obstáculos próximos a ela, de forma a tornar mais eficiente e segura a operação de trânsito. Os dispositivos auxiliares
são utilizados para complementar a sinalização padronizada, isolados, não possuem função de regulamentar a circulação nas vias públicas. Temos também os dispositivos luminosos, beleza? Que são muito importantes. Temos os dispositivos sonoros, sabe quando a agente de trânsito apita ali, ele dá um silvo breve, né, e ele vai fazer um movimento também com as mãos ali no posicionamento correto, ele está pedindo para você seguir. Se ele dá 2 silvos breves, apita 2 vezes ali, ele está pedindo para você parar. E se ele dá um silvo longo, ele está pedindo para você diminuir a marcha, ele está determinando isso para você, beleza? E o desrespeito também constitui infração de trânsito. Gestos do agente de trânsito e condutores. Hoje tem o gesto regulamentado. Quem é agente de trânsito tem que se posicionar e fazer o gesto conforme está no manual, porque toda vez que você tira a habilitação, faz um curso de primeira habilitação, você recebe essas informações. Então, quando você vai para a via pública, você vai identificar os gestos do agente de trânsito conforme você aprendeu na primeira habilitação. Depois, quando você é motorista, você faz outros cursos especializados, né, e revê essas informações. Mas isso você tem que aprender na primeira habilitação. Tá vendo essas informações que está aqui? São os gestos do agente de trânsito, é uma sinalização ali utilizada na via pública. Tem os gestos dos condutores, né? Pela câmera aqui eu não consigo me expressar, mas coloquei aqui uma imagem para você. Dobrar à esquerda, dobrar à direita, diminuir a marcha ou parar, igualzinho está na figura aqui. Esse é o movimento correto que você tem que fazer. Prevalência da sinalização. O artigo 89 estabelece isso, tá? Então, o que prevalece? As ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais. Um exemplo, o sinal está vermelho, o agente de trânsito está mandando você avançar. O sinal está verde, o agente de trânsito está mandando você parar. Então, as ordens do agente de trânsito prevalecem. Depois das ordens do agente de trânsito, vêm as indicações do semáforo. É importante que o condutor, os pedestres, respeitem a sinalização semafórica. E por último aqui, as indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito. Então existe, quando não há sinalização, o artigo 29, inciso 3º, estabelece ali uma norma. Agora, quando tem sinalização, tem que se respeitar essa prevalência, tá certo? O artigo 90, o caput, o início do artigo 90, fala o quê? Não serão aplicadas as sanções previstas neste código por inobservância à sinalização, quando esta for insuficiente ou incorreta. Então, muitas vezes, a sinalização ela confunde, a sinalização está errada, ela está apagada e você é autuado. Então, você pode entrar com recurso, solicitando cancelamento, colocando como fundamentação, como base legal para sua solicitação, o artigo 90. O parágrafo 1º do artigo 90 ele é bem interessante. Os órgãos e entidades de trânsito com circunscrição sobre a via é responsável pela implantação da sinalização, respondendo pela sua falta, insuficiência ou incorreta colocação. Então, se a sinalização está errada ou não foi sinalizado corretamente e acontece o acidente, o órgão de trânsito também é responsável por esse acidente. O órgão de trânsito, olha, tem que seguir os manuais de sinalização que eu mencionei aqui para vocês. Não é criar lei orgânica passando por cima das resoluções do Conselho Nacional de Trânsito, passando por cima do CTB, que é uma lei federal. Compete à União legislar sobre trânsito e transporte, isso está na Constituição Federal, tá certo? Espero que vocês tenham gostado dessa explicação e vamos para a próxima aula. Eu sou Rafael Silva, até mais.